Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certinho? Estão conseguindo ver minha tela? Perfeito, pessoal. Maravilha. Vamos embora então. Esse daqui, a minha tela, o que vocês estão vendo é o nosso ERP. É o nosso sistema interno que a gente usa hoje para estar conseguindo gerar alguns relatórios financeiros, fazer o registro de movimentação da nossa conta, registrar as contas a pagar, fazer a precificação dos nossos produtos, fazer o controle de estoque e fazer a simulação de custos, seja de embalagem, entre outras coisas que a gente tem hoje. Aí vocês me perguntam, Zé, mas por que vocês usam uma planilha ao invés de um RP, um sistema? Aí que tá, a gente usa um sistema também, tá? Que é o Observer. Ele emite as notas pra gente, só que como existe muita, como que eu posso falar? Nem tudo hoje em dia a gente compra com nota cheia, entende? Entre outras coisas, então não dá pra gente ficar registrando tudo dentro do sistema, então a gente prefere ainda registrar de forma manual. Mas já estamos estudando alguns outros métodos para fazer as coisas de forma mais automática. Mas por enquanto é o que tem dado certo para a gente, é o que deu certo no início e recomendo, no meu ponto de vista, é um dos jeitos mais eficientes de você estar gerindo as coisas assim, pelo menos de forma básica, tá? No início. Então vamos lá. Essa daqui é a tela inicial do nosso RP. Eu vou passar aqui por ele rapidinho só para vocês entenderem um pouco das telas, aí eu já vou para a parte de precificação, tá bom? Essa daqui é a área de relatórios, então aqui a gente consegue registrar a curva ABC dos produtos e já fazer o cálculo de CMV e o cálculo de embalagem do quanto que a gente gastou no mês, ok? Aqui a gente coloca alguns outros dados como faturamento, quantidade de vendas, vendas por plataforma, ticket médio, plano orçamentário, que seria o quê? Todas as despesas que a gente vai ter para pagar no mês de forma fixa, seja um parcelamento do cartão, seja, se porventura, se tiver um empréstimo aí também, você registra aqui dentro e por aí vai. Aqui é uma mini tabelinha de tráfego pago para você colocar aqui, somar o tráfego pago das plataformas que você usa hoje. Então, se você faz tráfego dentro do ML, dentro da Shopee, dentro da Magalu, você registra tudo aqui, você tem uma visão geral de tudo que está acontecendo em cada plataforma e qual que está performando melhor, ok? Aqui tem um modelo de DRE, como que a gente preenche hoje em dia. Então, a gente preenche essas partes aqui e o resto aqui é tudo automático. Então, a gente preenche o faturamento, quanto que veio de devolução, quanto que a gente gastou com frete, quanto que deu de comissão para as plataformas, o custo médio de mercadoria vendida, o custo de embalagem que a gente teve, o quanto que a gente pagou de imposto, quanto que a gente investiu em ads ou em outros tipos de marketing, como um panfletinho, por exemplo, ele viria aqui dentro de marketing. E aqui a gente tem o nosso lucro bruto. E do lucro bruto, a gente tem a nossa margem de contribuição, que é uma porcentagem, e aqui a gente tem as nossas despesas fixas do mês. E, deduzindo tudo isso, a gente consegue chegar no nosso lucro líquido, que é basicamente aquilo que eu tinha comentado com vocês antes. Aqui tem o nosso relatório de DFC, então a gente registra todas as entradas, todas as saídas que a gente teve na nossa conta bancária ou nas nossas contas bancárias, o saldo inicial e o saldo final delas. E aqui o DELAC, que é o resultado final, que faz um comparativo entre o resultado de lucro que você teve, que é um demonstrativo, e o resultado de fluxo de caixa que você teve também, que aí é um resultado um pouco mais real, um pouco mais palpável, tá bom? E aqui é a parte de ponto de equilíbrio e algumas outras coisas aqui, ok? Não vou me aprofundar muito nisso, só dar uma passada aqui para vocês verem a parte de relatórios, que no meu ponto de vista é uma das partes mais importantes aqui dentro do RP, se você tiver ele preenchido. Aqui é o registro de movimentação, isso daqui é básico, é como se fosse um registro de fluxo de caixa, então você coloca a data da movimentação, o tipo, se é uma receita, se é uma despesa fixa, variável ou pontual, a categoria dessa despesa ou dessa receita, o destino para onde que está indo, a entrada e a saída, beleza? Simples. E aqui no final da planilha, aqui não tem nessa versão, mas eu vou atualizar ela. Depois tem um comparativo lá do total que entrou e do total que saiu, ok? Aqui é a parte de contas a pagar. Então você registra o mês, a data, o fornecedor, a categoria, a forma de pagamento, o valor e o status, se está pago ou não, ok? Muito simples também. E aqui você vai dividindo por mês. Então aqui tem janeiro, depois você cria fevereiro e por aí vai, e por aí em diante.
Aqui é a nossa tabela de precificação, ok? É aqui que a gente precifica os nossos produtos. Calma um pouquinho que eu já vou chegar aqui. Aqui é a parte de estoque e de pedidos. Aqui é onde a gente faz todo o gerenciamento de estoque nosso. E é aqui que a gente identifica quanto que a gente tem que estar comprando desse determinado produto com base em todos os cálculos que tem aqui, ok? Não vou me aprofundar muito nisso daqui hoje, isso daqui é assunto para uma próxima aula. E aqui a gente tem uma simulação de custos, tanto custos com full, que a gente faz porque a gente embute o full dentro da precificação dos nossos produtos, tem que embutir, tá? Aqui a gente faz uma simulação de custos de ads e aqui uma simulação de custos de embalagem, ok? A gente vai chegar nessa aula ainda, eu estou planejando fazer um workshop presencial para fazer essa parte de embalagem, beleza? Acabou de chegar mais um. Pronto. Então, vamos lá para onde interessa hoje, que é aqui na parte de precificação. Beleza? Turma, a parte de precificação não é uma coisa muito complexa. Só que ela exige que você tenha alguns dados em mãos para que você consiga fazer uma precificação bem feita, ok? E o que é uma precificação bem feita? É uma precificação no detalhe, onde você não deixa escapar nenhuma ponta solta que está envolvido dentro da sua venda, beleza? Eu vou repassar aqui, ponto por ponto, utilizando o Mercado Livre clássico como referência, mas depois eu vou mostrar para vocês a parte da Shopee, onde que fica a precificação das outras plataformas, tá? E para quem não sabe, cada plataforma ela tem uma comissão e é por isso que cada plataforma precisa de um tipo de precificação específica. Nunca vai ser o mesmo preço que você vai anunciar no Mercado Livre, na Shopee, na Shein, na Magalu, tá? Pode ser até o mesmo preço que você anuncia, mas o preço que você vai vender sempre vai ser outro, beleza? Então vamos lá, primeira parte aqui, a parte de informações do produto. Aqui que você vai fazer o cadastro inicial do seu produto. Essa parte aqui de SKU antigo, você tira. Vamos trabalhar só com um negocinho aqui só. Isso daqui é maluquice nossa, tá, pessoal? Então nem liga. Eu fiz isso daqui baseado na que a gente usa. Tá. Então aqui a gente tem o SKU do produto, que é o quê? É o código interno que você vai estar registrando lá no campo de SKU quando você estiver fazendo anúncio desse produto. Detalhe, o SKU que estiver registrado aqui sempre tem que ser o mesmo que estiver lá dentro da plataforma, do Mercado Livre, da Shopee e dentro do RP que você usar para emitir nota, ok? Por que isso daí? Porque quando você for automatizar a sua operação, se o SKU ele não mudar, você não vai ter nenhum tipo de trabalho no futuro, ok? Você vai conseguir vincular as coisas de forma muito mais rápida, porque as vinculações entre sistemas, plataformas e por aí vai, sempre vai ser a base do SKU, que é o código interno da sua loja, ok? Daquele produto dentro da sua loja. Aí vocês vão me perguntar, Zé, mas eu vendo kits, eu vendo vários tipos de produtos separados, como que eu faço isso? Cada produto ele tem que ter um SKU e cada kit ele tem que ter um SKU também, ok? Base. Se eu vendo um kit com 2 produtos, tem que ter um SKU, ok? Cada um dos produtos e o kit tem que ter um SKU também, beleza? Vamos lá. Produto, aqui eu deixo um espaço para vocês inserirem a imagem. Para inserir a imagem aqui é muito fácil. Você está aqui em cima da célula, ok? Não sei se todo mundo aqui tem familiaridade para estar mexendo em planilha, mas isso daqui é um Excel básico, tá? Não se preocupe, não tem nada de, estrondoso aqui. Todas as fórmulas que existem, elas já estão aplicadas. Você só tem que aprender a inserir as coisas aqui dentro, inserir dado aqui dentro. Então vamos lá, inserir imagem na célula. Aí você pode fazer um upload dos próprios arquivos do seu computador ou do drive do Google seu, tá bom? E por aí vai. Aqui o nome do produto, a descrição do produto, né, como você registra ele dentro da sua loja e ok. E aqui a gente tem a parte dos custos do produto, beleza? Aqui a gente tem a embalagem, o custo de embalagem seu e o custo do produto, quanto que você paga para adquirir esse produto unitário específico. E esse CMV aqui ele é uma fórmula, como vocês podem estar vendo aqui nessa barra aqui, ok? Nessa barra aqui em cima. Todas as fórmulas elas ficam registradas aqui, tá? Então é muito simples.
Então vamos supor que você já tem mapeado toda a parte de embalagem sua, você já sabe quanto que ela custa, ok? Para estar embalando esse produto. Então esse produto aqui ele custa para mim embalar ele R$2, ok? E o custo meu para comprar esse produto, no menor preço que eu tenho negociado, quanto eu realmente pago de forma unitária desse produto para o meu fornecedor, são, vamos supor aqui que são R$15, beleza? Então o meu CMV, o meu custo de mercadoria, ele é 17, que é a minha embalagem aqui, mais o custo de compra dessa mercadoria, ponto. Então esse produto no total custa R$17 para mim, beleza? Beleza. Aí aqui a gente já começa a parte da precificação. Eu vou passar ponto por ponto e depois eu vou mostrando para vocês como que vocês preenchem esses pontos, ok? Venda é onde você define o preço de venda da sua mercadoria. Essa planilha de precificação, ela não foi feita para dar o preço de venda de forma automática para vocês. Por quê? Porque quem define o preço que o produto vai ser vendido é você, tá? Você pode fazer um cálculo de markup para chegar num preço de venda ideal, por aí vai, só que isso daí te deixa muito preso. Você fica muito preso a um preço fixo ali e você não sabe como manipular ele depois, tá? O nosso intuito aqui é o quê? É trabalhar com estratégias de precificação para aumentar a nossa venda dentro da plataforma. Então, por isso que nós que definimos o preço que a gente vai vender esse produto. Aí você vai falar assim para mim, nossa Zé, mas como que eu sei se eu estou ganhando dinheiro ou não? Calma, a gente já vai chegar nessa parte. Vamos lá. Essa segunda parte aqui é o CMV, ele está de forma automática, tá? Então o preço que foi definido ali de custo de mercadoria, ele já vem de forma automática aqui para vocês, não precisa se preocupar. E aqui a gente tem o full. Como que a gente faz para fazer o cálculo do full do Mercado Livre dentro da nossa precificação? Primeiro você precisa ter um histórico de full, tá? Sem o histórico de full você não consegue embutir ele aqui na precificação. Por quê? Porque com base no seu histórico de full, você vai identificar quanto que custa para você enviar cada produto seu para dentro do full. E o custo do full ele só vai ser aplicado em produtos que você envia para o full do Mercado Livre, tá? Produtos que não estão no full, você não precisa aplicar essa média, ok? Então isso daí é um assunto para próximas aulas também. Se você não trabalha com full hoje, não precisa aplicar aqui. Se você trabalha com full, soma todos os produtos em quantidade mesmo, todos os produtos que vocês enviarão para lá e quanto que custou para enviar todas essas remessas. E você divide um pelo outro e você vai chegar no custo unitário e você vai aplicar dentro desse produto aqui, ok? Quanto mais tempo você tiver enviando produtos para o full, melhor é, porque a média ela fica um pouco mais assertiva, ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso daí, depois vocês podem me mandar uma mensagem também. Frete / fixo. Eu queria que vocês clicassem aí na setinha de levantar a mão. Quem trabalha com o Mercado Livre aqui hoje? Maravilha, perfeito. Eu vi que tem bastante gente aqui que está trabalhando com o Mercado Livre hoje já. Então eu acredito que vocês já saibam que dentro do Mercado Livre existe uma política de frete lá dentro, certo? Produtos acima de R$ 79,00, você é obrigado a dar frete grátis, ok? Produtos abaixo de R$ 79,00, você paga um frete fixo de acordo com a categoria do seu produto. Normalmente quem vende utilidade doméstica, que acredito que é o caso da maioria das pessoas daqui da live, dentro do frete fixo acaba pagando R$ 6,50. Que ele foi atualizado, né? Com o tempo vai passando, esse negócio vai aumentando cada vez mais. É impressionante isso. Então aqui você vai colocar o quê? Se o seu produto você tiver que vender ele com frete grátis, você vai colocar aqui o valor que você está pagando do frete. Ok? Se você não vende com frete grátis, se o frete é por conta do comprador, você só vai aplicar a taxa do frete fixo aqui. É por isso que está frete / fixo. Porque se eu pago frete grátis, eu não pago a comissão fixa do Mercado Livre. E se eu pago a comissão fixa do Mercado Livre, eu não pago frete. É simples.
Aí aqui vem a parte da comissão, tá? Na comissão eu deixo aqui em cima a alíquota de comissão fixa. Opa, tem mais uma pessoa entrando aqui. Aqui em cima, na parte de comissão, eu deixo essa alíquota fixa, ok? Por que eu deixo ela fixa? Porque essa daqui é a aba do Mercado Livre Clássico. E isso daqui não vai mudar para mim. Eu pago 11,5% para estar anunciando no tipo de anúncio clássico do Mercado Livre. E para quem não trabalha com o Mercado Livre... Opa, tem mais uma pessoa entrando aqui. E para quem não trabalha com o Mercado Livre, deixa eu só explicar aqui, contextualizar um pouco para vocês. Existem dois tipos de anúncio lá dentro, o clássico e o premium. Qual que é a diferença entre um e o outro, tá? Teoricamente, a exposição dos anúncios, teoricamente, o anúncio premium, ele tem mais exposição que o clássico, mas na prática não é muito bem assim que acontece. Eu, por exemplo, tenho vários anúncios do clássico e vendem muito mais que anúncios do premium, tá? E no premium você consegue dar parcelamento sem juros para a pessoa que está comprando seu produto, e no clássico não, ok? É simples, essa daí é a diferença que tem entre um e o outro. Por que fazer um clássico e não fazer um premium, etc e tal? Teste. Sempre recomendo você fazer os dois tipos de anúncio dos seus produtos para ver qual que vai performar mais, ok? Principalmente o premium se o seu produto tiver frete grátis, porque normalmente quando o seu produto tem frete grátis o valor dele é maior e as pessoas elas tendem a parcelar mais esses produtos, elas sempre vão optar por anúncios que têm parcelamento sem juros, ok? Vamos lá, imposto. Imposto aqui é a alíquota de 11% que eu deixo. Por quê? Porque eu pago 11% de imposto hoje, tá, para o governo. Só que, Zé, e se eu sou MEI ainda, ou se eu acabei de entrar no Simples Nacional aqui, acabei de virar ME ou uma limitada? Você vai colocar sua alíquota de imposto aqui, se você tiver no ME. Não sei qual que é, e se você não tiver uma noção básica disso daí, também recomendo você perguntar para o seu contador. Se você estiver dentro do MEI ainda, como microempreendedor individual, recomendo você deixar aqui 4% caso você seja revendedor e 4,5% caso você seja fabricante, tá? Sei que tem muito fabricante hoje aqui na região, muita gente que trabalha com MDF, com laser e por aí vai. E se você for MEI e quando você for desenquadrar, teoricamente no seu CNEM vai estar lá que você é fabricante. Quem é fabricante paga 0,5% a mais de imposto, ok? Então já recomendo que se você é MEI, deixa 4% ou 4,5% caso você seja fabricante, porque você já está se preparando para desenquadrar do MEI, ok? Porque uma hora você vai desenquadrar, isso daí é fato, uma hora isso daí chega para todo mundo e aqui você não vai sentir nenhum baque na sua precificação quando essa hora chegar. Você já vai ter isso daí precificado, beleza? Zé, mas eu perco margem assim. Cara, trabalha com desconto, trabalha com promoção para você pegar e conseguir alavancar mais seu produto. Na hora que você pegar e desenquadrar, você só diminui a quantidade de desconto que você está dando. Ponto. Tá? E aqui a gente tem a margem de contribuição. Margem de contribuição é quanto que sobra do meu custo de venda, ok? Teoricamente é o meu lucro bruto, beleza? Então aqui eu vou fazer um teste aqui para vocês verem, entenderem como que funciona mais ou menos. Eu sei que esse produto ele custa para mim R$17 para mim estar vendendo ele. Vou ver aqui se dá para mim anunciar ele a R$25. Tá, R$25 não está dando para mim anunciar ele ainda. A R$30. Maravilha, ainda também não dá para anunciar, mas aqui vocês viram que a margem de contribuição ela já ficou positiva, tá? O que seria isso? Isso daí é quanto que vem para mim depois da venda. Então vamos lá, a pessoa compra esse produto dentro do Mercado Livre por R$30. Se ela comprar ele por R$30 no Mercado Livre e esse produto não estiver no full e eu tiver 4% de imposto aplicado sobre esse produto, dessa venda o que vai vir para o meu bolso é R$1,60, tá? Pagando o meu produto, pagando o frete fixo da plataforma, pagando a comissão da plataforma e pagando o imposto. Isso daqui é o que sobra para mim. Então isso daí é o meu lucro líquido? Não, não é o seu lucro líquido, porque se a gente for um pouquinho aqui mais para frente, você vai ver que existem outras despesas dentro de um negócio, beleza? Então vamos deixar assim por enquanto, ok? Vamos supor que até esse ponto aqui o meu lucro que eu tenho é de R$1,60,
que é correspondente a 5,33% do meu preço de venda. Então, eu tenho 5,33% de lucro. Aí aqui, um pouquinho para o lado, temos outras duas coisas, tá? Temos o administrativo, que eu chamo de administrativo, mas você pode chamar como você quiser. O que é isso daqui? Isso daqui é minha despesa fixa hoje, tá? Isso daqui é um exemplo que eu coloquei aqui. Vamos supor que isso daqui é minha despesa fixa. Tá, lembra da primeira aula que eu comentei com vocês o que é a despesa fixa de um negócio? É o aluguel, energia, funcionário, contas que você tem aí parcelada no cartão e por aí vai, tá? Tudo isso daí vira uma despesa fixa para você pagar, que é coisa que chega todo mês para você estar pagando. E aí que tá, como que eu precifico isso daí dentro do meu produto, tá? Cara, precificação de produto, essas coisas, conforme o tempo vai passando, o seu negócio ele vai evoluindo, você vai conseguindo ter muito mais dado, tá? E quanto mais dado você tiver, melhor. Aqui, 17% é o quanto as minhas despesas fixas representam sobre o meu faturamento, ok? Por exemplo, vou usar uma célula aqui embaixo para exemplificar para vocês. Vamos supor que hoje eu fature 250 mil. Tá? 250 mil reais. Se eu faturo 250 mil reais e eu tenho uma despesa fixa de 17%, significa que eu tenho R$ 42.500 de despesa fixa para pagar todo santo mês. Isso daqui é uma operação insustentável, tá? Já vou avisando para vocês. O recomendado para você ter de taxa de despesa fixa de um negócio desse daí é o mínimo possível, é o mínimo que você conseguir, tá? Despesa fixa é sempre o mínimo que você conseguir. E o que eu sempre recomendo, que é saudável, que o pessoal comenta também, que eu já ouvi falar, é de 5 a 10%, tá? De despesa fixa aqui. Ah, Zé, mas eu não tenho faturamento, como que eu vou precificar minha despesa fixa sendo que eu não tenho despesa fixa para pagar? Cara, se previne e trabalha com projeção. Vamos supor que você tem um limite de 5% aí, que é uma despesa fixa saudável para você estar pagando aí durante o mês, tá? Que isso daqui você pode se basear até para te dar o seu próprio salário, caso você não tenha um funcionário e você pretenda viver disso daí no futuro, ok? Outra coisa, seu salário não é tudo aquilo que sobra na sua conta no final do mês, tá? Seu salário ele tem que ser precificado em cima do produto também. Você, como dono de negócio, você precisa de um salário para sobreviver, principalmente nesse ramo aqui de produto. Ah, não preciso de um salário hoje em dia, tenho outro emprego. Maravilha, não coloque salário, coloca todo o dinheiro dentro da empresa e reinveste, tá? Mas no futuro, uma hora, alguém vai precisar de um salário aqui, alguém vai precisar pagar alguma conta, então eu recomendo já deixar 5% aplicado, ok? E aqui tem o marketing. Nossa, isso daqui é um assunto legal, bem delicado. Muita gente já me perguntou assim, Zé, como que você precifica o quanto você gasta em ads dentro do seu produto? Tá? Cara, eu tive algumas aulas alguma vez com um cara que eu conheço, aqui da cidade de Pedreira. Ele tem um e-commerce bem robusto, tá? Pro tamanho da operação dele. E ele me ensinou que o marketing você precifica com base no seu tacos. Tacos. Não é comida mexicana, tá? O que é o tacos? É basicamente o quanto que você... Vamos lá, como que eu posso explicar de uma maneira simples, tá? Melhor ainda. Tá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? O TACOS é o valor total do investimento publicitário sobre a venda total da publicação, ou seja, a relação entre o investimento em publicidade nos anúncios e suas vendas totais, sejam elas orgânicas ou por publicidade.
O negócio é, pessoal, se eu ficar colocando o meu ACOS, o quanto que o meu meu CPA, o quanto que eu gasto por produto para vender dentro da plataforma, no final eu vou ter um lucro negativo, cara. Sabe por que isso daí? Porque você está se baseando num produto, numa plataforma e está querendo que isso daí dê lucro para você ainda. Sendo que o dinheiro que você investe em ads, quem paga são todas as vendas suas. É o seu caixa que paga isso. Porque esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar, vocês concordam comigo? O inicial, pelo menos. Porque você vai chegar lá e colocar, pô, R$2.000 aqui, 3.000, R$5.000, esse dinheiro ele tem que sair de algum canto. Normalmente ele sai do seu caixa e quem gera esse caixa são todos os produtos seus. E assim a gente consegue ter muito mais maleabilidade dentro da precificação também, tá bom? Espera aí, hora de compartilhar aqui. Então a gente sempre se baseia no tacos. Hoje o nosso tacos, vamos supor que ele está em 5%. O que seria esse 5% aqui? Seria basicamente isso daqui, ó. Exemplo bem prático. Vamos supor que hoje eu faturo R$250.000, tá? Se eu faturo R$250.000, teoricamente estou investindo R$12.500 em ads, em marketing geral dentro do meu negócio, ok? Por quê? Isso daqui dividido por isso é igual a 5%. Então, quando eu vou lá no meu DRE, eu vejo quanto que eu investi em marketing, o quanto que o marketing representa dentro do meu faturamento, eu tenho uma alíquota, que seria esse 5% aqui. E eu aplico esse 5% em cima de todos os produtos que eu vendo hoje em dia. Por quê? Porque todos eles contribuem com o meu investimento em marketing, em marca. Isso daqui não serve só para a parte de ads dentro da plataforma. Tem muita gente que acaba se desvinculando da plataforma e abrindo um e-commerce próprio, começa a vender pelo Instagram e por aí vai. E tudo isso daí tem um investimento também. Então isso serve como base para você criar um caixa para você investir em marketing dentro da sua empresa, tá? E você vai projetando isso daí. Ah, Zé, mas pô, tá 5% aplicado aqui, só que esse mês eu faturei 260 mil e não gastei tudo isso daí em marketing, gastei 10 mil. Maravilha, você teve mais de 3 mil reais de lucro a mais aí dentro do seu caixa, perfeito, entendeu? Mas pelo menos está precificado aqui e você tem um teto aí que você pode chegar, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Até esse momento? Quem tiver pode mandar aqui no chat, não tem problema não, tá bom? Se não quiser abrir o microfone. Não? Perfeito, maravilha. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Está precificado aqui então o meu marketing e agora eu tenho o meu lucro líquido, tá? Agora eu tenho o meu lucro líquido aqui. E aí o que é o meu lucro líquido? É literalmente quanto que sobra para mim estar vendendo esse produto. Aí vocês me perguntam, ah Zé, mas qual que é o lucro líquido ideal para o meu negócio? Cara, você define, tá? Isso daí é com base no seu negócio que você tem que dar definido. Eu sempre recomendo você definir o lucro líquido ideal, a sua margem de lucro líquido ideal para o seu negócio, com base no quanto que você tem que pegar e lucrar para formar caixa no tempo que você está precisando, entende? Todo início de negócio a gente precisa formar caixa, porque é o caixa que deixa o negócio saudável, que eu falei na última aula. Para você formar caixa, o que você tem que ter mapeado? O quanto que eu tenho de custo, de despesa fixa no meu mês, o quanto que eu gasto de mercadoria no mês e outros tipos de despesas variáveis que eu sei que vão acontecer todos os meses, ok? Então, turma, com base nisso, com base numa análise de fluxo de caixa, que são todas as movimentações que você tem dentro da sua conta e por aí vai, você pega tudo isso daí, você vê o quanto que você precisa ter para ter pelo menos 3 meses de caixa, que eu sempre recomendo e muitas pessoas também. E você define o seu lucro com base no quanto você precisa ter de caixa e com base no seu volume de vendas. Mas fiquem tranquilos, isso daí é assunto para uma próxima aula, beleza? Mas é assim que você define o seu lucro líquido. Que eu recomendo pelo menos, tá? Mas você pode falar assim, se eu tenho mercado aqui,
Beleza, 30%, 20%. Saudável, de 10% a 15%. Tem produtos que vão ser 5% e tá tudo bem. Tem produtos que vão ser 3% e tá tudo bem também, tá? Não tem problema, desde que você tenha um balanço dentro do seu mix de produtos dentro do seu catálogo, ok? Vamos lá então. Agora a gente vai começar a precificar aqui de fato esse produto, tá? Bom, pelo que eu vi, meu CMV é de 17 e o meu produto aqui com R$30 eu tô ficando no negativo, eu não tô conseguindo pagar nada aqui, beleza? Então vamos ver aqui no 35. Pô, vocês viram que de 30, com R$5 a mais eu já consegui pagar o meu produto, pagar a plataforma, pagar as minhas despesas e ainda sobrar 6,64% de lucro líquido para mim? Maravilha! Aí eu pergunto para vocês, tá, mas como se eu sei se isso daqui é bom ou não? E como se eu sei que se eu colocar esse preço aqui ele vai vender? Através de uma pesquisa de mercado, ok? E como que eu faço uma pesquisa de mercado? É muito simples. Isso daqui você vai fazer sempre que você quiser. Adicionar um produto novo. Adicionar um produto novo. Precificar um produto. E fazer algumas estratégias de preço também para escalar esse produto, tá? Vou compartilhar a minha guia aqui para vocês agora. E vamos lá. Aquele produto lá era um kit de 2 potes, mantimentos, açúcar e café, por exemplo. Tá? Aí aqui eu tenho vários tipos de produto parecidos com o produto que eu estou vendendo. Vocês estão vendo aqui? Vamos supor que eu estou vendendo na Shopee, tá? Isso daqui é só para exemplificar para vocês como que eu faço a pesquisa de mercado. O que eu vou observar aqui? Primeiro, quais são os produtos que são mais parecidos com o produto que eu estou vendendo? Segundo, quais são os produtos que são mais vendidos dentro da plataforma, que são os mais parecidos com o produto que eu estou vendendo, tá? São essas duas coisas que eu sempre vou estar observando. E eu vou abrir todos os, pelo menos aí de 5 a 10 anúncios, dependendo da quantidade de anúncios que tiver aqui na página, tá? Já vou começar. Ó, isso daqui eu não vou abrir por quê? Porque é um kit com duas xícaras, então pra mim já não compensa. Aqui já compensa, bem parecido. Compensa, bem parecido. E tem boas vendas, ó, mais de 600, 700. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Deixa eu abaixar aqui mais um pouco. Tá. Beleza. Ó, bem parecido. E é isso. Vamos lá. Vamos supor que já temos o suficiente aqui já. Cara, eu tô parando para observar aqui. E a média dos preços é o quê? R$24,55, R$16,50, R$26,90. Tá, vamos lá. R$24,55 de novo. R$16,50. R$24,88, né? Na verdade, esse daqui é R$42,90, mas é de acrílico isso daqui. E R$28,99. O que eu consigo observar? Que o preço médio ele varia entre R$20 a R$25 é o ideal para me conseguir vender esse produto, tá? E aí eu entro num debate aqui com vocês. Debate não, né? É um fato. Quem precifica o meu produto não sou eu, é o mercado, tá? Ponto. É assim que funciona em todo lugar. E para mim conseguir vender esse produto aqui, eu tenho que bater preço de mercado. E bater preço de mercado, não necessariamente eu preciso vender pelo menor preço que o mercado está oferecendo. Mas, no mínimo, eu tenho que colocar esse preço dentro do preço de mercado. Por quê? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Com base naquilo que vocês viram, uma tela de anúncio ali cheia de anúncio de R$20 a R$25. Se eu anunciar esse produto aqui a R$35, ele vende? Não. Não vai vender, ele vai ficar lá. Pode ser que tenha uma venda, 2 vendas, 3 vendas, mas não vai ser um produto que vai escalar dentro do seu mix de produtos. E quando a gente fala de produtos para a gente vender dentro das plataformas,
Um dos requisitos é que seja um produto fácil de compra, um produto com uma margem atrativa ou pelo menos um produto altamente escalável, tá? E se eu vender a R$ 35, ele não vai ser altamente escalável. Para mim conseguir vender ele a R$ 25, ou seja, R$ 10 a menos, o que vocês acham que eu deveria estar fazendo aqui? Eu consigo reduzir o frete que eu pago para a plataforma? Tá certo que aqui a gente está falando de Mercado Livre, mas vamos lá, eu consigo, nesse caso aqui eu consigo reduzir o frete, o valor fixo que eu pago para a plataforma? Não consigo. Consigo reduzir a comissão? Também não consigo. Consigo reduzir o imposto? Se eu não tenho imposto, consigo. Só que a longo prazo isso daí vai ficar insustentável. Se eu desenquadrar, por exemplo, do MEI, entendeu? Uma hora eu vou ter que pagar a alíquota ali. Se eu viciar o preço do meu anúncio num preço bem baixo, eu não consigo vender ele mais depois. Consigo tirar o meu custo administrativo e consigo reduzir despesa. Consigo, mas alguém vai ter que chorar no final, certo? Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Consigo diminuir o meu investimento em marketing? Teoricamente sim, mas não recomendo você tirar isso daqui. Então, o que resta pra gente? Essas duas coisas. Embalagem e o custo do produto. Cara, custo de produto, de verdade, você consegue negociar com o fornecedor, tá? Negociação entre comprador e vendedor é a coisa mais antiga do mundo. Se vocês forem para a Arábia, os caras não negociar com o cara, ele vai se sentir ofendido por você não ter negociado com ele. Então, se hoje eu tenho um custo desse produto de R$ 15, pô, o que custa tentar chegar a 10, tá? O que custa entender outras formas de enviar esse produto de uma forma que ele não quebre e pagar pelo menos R$ 1 de embalagem? São coisas que a gente, como dono de negócio, tem que ficar estudando também, possibilidades. Aí se eu faço isso, olha o que acontece. Eu mudo para R$ 25 aqui e eu consigo vender no Mercado Livre clássico já, com lucro líquido de 3,50%. 3,50%. É um lucro bom? Não é um lucro bom, mas pelo menos eu não estou ficando do 0 a 0. E esse produto aqui ele consegue escalar nesse preço, porque eu vi que ele tem mercado, então eu consigo ter muitas vendas nele. E amanhã pode ser um produto-chave que pague pelo menos a minha operação, para eu me conseguir lucrar com o restante dos produtos que eu tenho dentro da minha loja. Vocês estão entendendo como que funciona a dinâmica de precificação, turma? Como que funciona a estratégia de precificação aqui hoje? Vocês têm alguma dúvida? Pá. Maravilha. Ô Zé, Oi. licença, boa noite. Boa noite. Aí, por exemplo, se a gente não consegue uma negociação com o fornecedor, compensa abandonar o produto? Ou Cara, compensa você entender outras formas de você vender esse produto, às vezes, tá? fazer um anúncio melhor, vender ele como um produto diferenciado? Não, nem isso. Às vezes tentar colocar ele num kit, entendeu? Bom, Às vezes, tipo assim, juntar ele com um outro produto sim, que seja mais atrativo e que impulsione a venda desse produto junto, entende? Que agregue valor a ele. Ou se não, vender ele em mais quantidade, que aí talvez você consiga reduzir o quanto você vai pagar aqui dentro da plataforma. Às vezes, entendi. o preço de 2 produtos desses aí anunciados dentro da plataforma, a pessoa está vendendo muito mais caro do que um unitário. E você consegue vantagem com isso, Sim, entendeu? entendi. Sempre recomendo estudar. Estudar a parte da precificação. Do sentido assim, quais são as possibilidades que eu tenho esse produto e como que as pessoas estão vendendo esse produto para eu conseguir agregar valor dentro dele, tá? Uma dificuldade, Caio, já levantando esse ponto, que muita gente tem dentro das plataformas hoje em dia, é aumentar a margem que você tem dentro de determinados produtos, tá? Como você está vendo aqui, se eu vender esse produto a R$ 25 no Mercado Livre, que teoricamente, né? Eu fiz a pesquisa na Shopee, mas se eu fizer no Mercado Livre não vai dar muita diferença. Teoricamente é um preço ideal de venda para me escalar a venda lá dentro, tá? Eu não vou ter tanto lucro quanto eu teria talvez dentro da Shopee, entendeu? Às vezes pode ser a plataforma também, tem muito disso. Então é por isso que é sempre bom, eu sempre falo, diversificar as plataformas, ter multicanais de vendas, tá bom? Porque às vezes, pessoal, existem produtos que não vai dar certo no Mercado Livre, mas vai dar muito certo na Shopee e vice-versa, entendeu? Então é sempre bom você identificar qual que é o tipo de produto que você está vendendo, qual que é o público-alvo desse produto e aonde que esse público-alvo está, qual plataforma que ele utiliza, ok? Exemplo,
há 2 anos atrás eu vendi um abajur no Mercado Livre, eu vendia muito ele. Então, era um produto, assim, se eu abrir um anúncio dele aqui hoje, vai ter muito mais de 2.000 vendas, 3.000 vendas. Em um anúncio deles, eu tenho uns 10 anúncios, entende? Só que na Shopee esse produto não vendia. Não vendia, mas nem a pau, não tinha uma venda no anúncio. E não era por falta de investimento, a gente fazia promoção, a gente fazia oferta relâmpago. Só que o preço que a gente anunciava dentro da Shopee, ele estava fora de mercado. Eu não conseguia bater margem. Aí o que eu fiz? Eu coloquei mais produtos dentro da Shopee, comecei a vender outros produtos lá dentro. E esse produto eu reduzi algumas margens que eu tinha porque eu não utilizava elas. Entendeu? E aí eu consegui balizar o preço, não ficar no 0 a 0, consegui uma porcentagem de lucro, mas um lucro líquido em cima daquele produto, porque a minha despesa fixa ela já estava sendo paga por outros produtos também, que eram produtos de curva A na maioria das vezes. Entenderam? Então é sempre bom você estudar o produto que você vai estar anunciando, qual que é o público-alvo desse produto e aonde que esse público-alvo está. Se é no Mercado Livre, se é na Shopee, se é na Shein, se é no TikTok, se é na Magalu. Exemplo, tem produto que vende muito na Magalu para mim até hoje e nunca saiu em nenhuma das outras plataformas. E é normal isso, entenderam? Então vamos fazer aqui o teste na Shopee, só para vocês entenderem aqui, tá? Vamos supor que eu ainda estou vendendo ele, se eu ainda estou com CMV de 17, ok? Aqui na Shopee. Vamos ver quanto que vai retornar de venda para mim, só para vocês verem na prática. A R$25, tá, aqui é 4, comissão é 20, pô, na Shopee eu tô perdendo dinheiro, é R$25 nesse preço. Só que, se eu conseguir reduzir isso, e não é difícil para esse tipo de produto aqui, sendo que eu coloquei um preço bem inflado, eu estou tendo 4,24% dentro da plataforma de lucro. E aqui no Mercado Livre eu estou tendo 3,50. Entenderam? Aí eu pergunto para vocês, esse produto aqui, vocês acham que vai vender mais no Mercado Livre ou na Shopee? Eu respondo bem mais na Shopee, que é onde ele sempre vendeu mais pra gente. Entendeu? E aí que tá, pessoal, é muito de análise, entende? E aqui, vamos lá, vou dar uma passada geral aqui na planilha agora para vocês. Então essa primeira aba que a gente tem é o Mercado Livre Clássico, a segunda aba é o Mercado Livre Premium, a única coisa que muda daqui para lá é a porcentagem de comissão, tá? Já está fixa aqui já dentro. Aqui eu tenho a Shopee, o diferencial dela, eu não tenho o custo com o Full aplicado aqui ainda, porque eu ainda não envio produtos do Full para lá. Eu e o meu sócio, a gente fez um estudo e para a gente não compensaria mandar os produtos lá dentro do Full, que a gente ia ter muito menos margem, ok? E só isso daí, e tem a comissão fixa de 20% deles e a taxa fixa que eles cobram para a gente também de R$4. Aí, vai uma dica para vocês, tá? Eu quero que levanta a mão aqui quem paga a maioria das mercadorias à vista. Levanta a mãozinha aí pra mim, só dá uma conferida, por favor. Legal, maravilha. Pessoal, vocês que compram à vista, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ter caixa para comprar à vista, vocês concordam comigo? Porque teoricamente, vocês estão comprando antes de ter a venda, ok? Nesse caso, vocês têm duas opções que eu recomendo vocês fazerem de forma urgente já, se vocês não estão tão escalados assim em venda. Porque na hora que vocês começarem a vender muito, esse negócio vai ficar insustentável, é capaz que vocês quebrem ou tenham que pegar um empréstimo. Beleza? Eu não recomendo isso daí para ninguém. Primeira opção, negociar um prazo com o fornecedor. Pelo menos um prazo com o giro de estoque que você tem baseado no tempo que ele demora para estar te entregando um produto. Acredito que muita gente não tem um prazo tão longo de retirada com o fornecedor. Acho que no máximo deve ser o quê? Uma semana ou uns 2 dias, por aí. Se vocês negociarem bem e forem um pouquinho incisivos, vocês conseguem pegar no mesmo dia até, dependendo do fornecedor aqui na cidade. Tá? O que acontece?
Se eu pego no mesmo dia, pelo menos 15 dias de prazo, que é o tempo que você demora para você receber desse produto. Se eu pego em uma semana, eu pago o pedido para uma semana, pelo menos 30 dias, tá? Porque é o prazo que vai demorar para você receber desse produto também. Eu pego o produto, eu encho meu estoque aqui com 30 dias, eu injeto dinheiro aqui mesmo, não tô nem aí não. Tá, beleza, pelo menos 60 dias, que é o tempo que vai demorar para retornar esse dinheiro para você pagar esse fornecedor, tá? Ou você diminuir a quantidade de estoque, o tempo de reposição de estoque da sua loja, beleza? Essa é a primeira opção, prazo. Mas se eu pegar prazo eu não tenho desconto. Cara, negocia, chora, não importa. Quem não chora não mama, já diz o ditado. Eu consegui muita coisa só chorando com o fornecedor só, ok? Segunda opção, tem o Shopee Acelera, tá? Se você é vendedor indicado, é 2,5% que você paga a mais. Eu estava estudando eu estou falando disso daí porque eu estava estudando essa opção esses dias atrás, que é o Shopee Acelera. Eu sou vendedor indicado lá, se eu quiser, é 2,5%. Se eu for loja oficial, é 1,5%, que eu pago para antecipar as minhas vendas. O que seria a antecipação das minhas vendas? Eu vou diminuir o meu prazo de recebimento dentro da plataforma. De 2,5%, eu vou pagar 2,5% a mais aqui, tá? E 2% a mais quando tiver promoção dupla, data dupla, que são os Spike Days da plataforma. Então você já tem que estar preparado para isso daí também. Eu vou pagar 22,5% a mais para mim receber o dinheiro no mesmo dia no dia que eu despachar ele praticamente, entendeu? Até um dia depois. Então aí você já consegue ir e voltar tendo um respiro de caixa. Mas eu não recomendo que vocês façam isso porque vocês vão acabar queimando margem do seu produto. E se você não tiver margem suficiente lá dentro, você vai acabar, estendendo um problema a longo prazo. Tá? Então é por isso que eu falo, estuda direitinho o seu negócio, vê o que você pode estar fazendo. A gente ganha dinheiro não é na venda da mercadoria, é na compra, tá? Isso é um negócio que me ensinaram. A gente sempre vai ganhar na compra. E não só no menor preço, às vezes é na melhor vantagem de compra que eu vou ter. Porque a longo prazo, escutem o que eu estou falando, já passei por isso. A longo prazo, ficar comprando à vista com o fornecedor, sendo que a gente recebe no prazo, no mínimo 15 dias demora para receber de uma venda na mercadoria, depende de quando a pessoa confirma a compra ainda, todo mundo aqui sabe disso, entende? Isso deve ficar insustentável, você não vai ter dinheiro para comprar mais mercadoria. E se você não tiver dinheiro, se o fornecedor não te liberar no prazo, você vai acabar perdendo sua conta, porque você não vai ter material para estar entregando, entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Vai lá, faz uma visitinha no fornecedor de vocês, faz aquilo que eu falei na primeira reunião, leva um chocolatinho para eles, faz um agrado, entendeu? E chora um desconto junto com um prazinho. Se não der certo, não deu. Tenta de novo. Espera um dia e tenta de novo. Fechou? E sempre tenta conversar com o dono, não com o gerente, tá? Outro conselho que eu dou. Pessoal, alguma dúvida até aqui, até esse momento? Consegui abrir um pouco o olho de vocês? Faz sentido isso daqui para vocês? Manda um joinha aí para mim, pelo menos, por gentileza. Caso contrário, solta aqui no chat, me xinga. Fala assim, você tá errado. Tá? Tudo certo, Zé, tudo certo. Maravilha, obrigado. Então é isso, turma. Perfeito. Maravilha. Essa de conversar com o dono ao invés do gerente é cirúrgica. É cirúrgica. O gerente não toma decisão, turma. Escuta o que eu tô falando. Ele vai falar assim, a tabela é essa, é o preço mínimo que eu tenho. O dono não. Se você for lá e chorar as pitangas pro cara, tentar virar amigo dele, ele vai te ajudar, vai tocar no coração dele. Entendeu? Pra vocês terem ideia, eu vou contar uma história aqui só pra gente encerrar, tá? Eu comprava aqui na cidade, eu vendi uma panela, já comprei ela de todas as fábricas que fabricavam essa panela aqui. E a única coisa que eu tinha de retorno era demora para entregar os meus pedidos e aumento de preço do nada, ilusório. Aí o que aconteceu? Eu comecei a investigar, sabe? Quais eram outros lugares que vendiam essa panela. E eu cheguei no fornecedor dos meus fornecedores. E era uma fábrica monstruosa que ficava em outro estado aqui. Eu peguei o meu carro, eu fui até lá
Eu vi um dia que o dono tava lá, eu fiquei ligando pra lá todo dia, tal dia vai estar aí, tal dia vai estar aí, tal dia vai estar aí. Aquele dia tava. Peguei meu carro, fui pra lá, pra essa cidade, cheguei lá, bati na porta, falei assim, quero conversar com o dono. O dono tava almoçando, eu esperei ele lá, ele voltou do almoço, peguei ele lá na porta, entrei na sala, fiz ele me levar pra sala dele e eu chorei as pitangas pro cara. Expliquei pra ele toda a minha história, toda a minha situação. E tinha uma alta demanda da venda dessas panelas. E hoje, eu sou um dos vendedores dessa panela específica que tem o menor custo nela. E o fornecedor ele entrega para mim sem cobrar nem nada a mais. E eu tenho um puta prazo. Se eu quiser 30, 45, 60, 90, eu consigo com os caras só conversando, entendeu? Infelizmente, hoje em dia o dono morreu. Ele faleceu ano passado. Só que, cara, esse cara abriu muita porta para mim. Só de eu ter ido lá, conversado com ele, mostrado humildade, entende? Sabe, cheguei no sapatinho, não cheguei com os dois pés na porta. Contei minha história, falei assim, cara, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que me dê essa oportunidade, eu preciso vender isso daqui, não tô conseguindo, tá difícil. Ele, cara, perfeito, vamos embora. E é isso, esse é o meu fornecedor até hoje, entendeu? Mesmo ele tendo morrido, eu ainda tô lá, conheço todo mundo que trabalha lá. A cada 6 meses eu vou pra lá fazer uma visita pra eles, levo um presentinho, entendeu? E é isso, turma. É assim que funciona o jogo do varejo. Porque, querendo sim ou não, nós trabalhamos com varejo, entende? É um varejo online, mas não deixa de ser um varejo. É um comércio. E quanto melhor for o nosso relacionamento com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, cara, mais escala a gente tem na nossa loja, mais boa reputação nossa vai ser, entende? E por aí vai. Fechou? Então fica a dica aí pra vocês. Mete a cara na porta, não tem vergonha nenhuma lá chorar umas pitangas para conseguir uma condição melhor com um fornecedor, tá bom? O que importa no final é a gente conseguir pagar nossas contas e conseguir colocar dinheiro no nosso bolso e no bolso das pessoas que estão com a gente. Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizei a aula, mesmo esquema da aula anterior, só que agora com um gap de tempo menor, tá bom? Amanhã esse vídeo aí tá no grupo para todo mundo conseguir estar reassistindo ele. E, como eu falei, boa. É isso aí. Já me lembraram já. A tabela. Estou copiando o link aqui agora. Vou alterar a visualização dela para leitor, para vocês não conseguirem apagar nada daqui, tá? E ela está aqui no link do chat. Beleza? Fiquem à vontade, turma. Podem utilizar a planilha. Tá aí para vocês utilizarem. Acesse o link. Vem aqui em arquivo, tá? E clique em fazer uma cópia. Aí você cria. Aí você vai fazer o seguinte. Nome da sua loja ERP. E pronto, clica aqui em fazer uma cópia. Tá bom? Tá aí disponível para vocês. Quem participou da aula hoje e não conseguiu pegar o link, me dá um toque no privado que eu envio para vocês, beleza? Eu vou encerrar a ligação. A ligação ela já vai se encerrar automaticamente daqui 2 minutos, tá? Então, quando todo mundo der um joinha aí pra mim, falar que pegou a planilha, eu mesmo encerro ela aqui, se for antes desses 2 minutos. Fechou? Muito obrigado pela participação. Agradeço a todos e até semana que vem. Conto com todos vocês. Quinta-feira que vem vai ter aula de novo. Beleza? Um abraço. Obrigado, Zé.